O sol da tarde penetrava pelas frestas da persiana no escritório de Leonardo, no rancho em Goiânia. O cantor sertanejo passava os dedos pelo violão, ensaiando algumas notas para o próximo show, quando seu celular vibrou sobre a mesa de madeira rústica. Na tela, o nome de seu empresário piscava insistentemente. "Fala, Dudu, tudo certo?" Leonardo atendeu com sua característica voz grave, ajeitando-se na cadeira de couro. "Leonardo, acabei de receber um convite que você precisa considerar. A Virgínia Fonseca quer você como convidado especial no podcast da Virgínia na próxima semana. Seria uma oportunidade excelente de divulgação para o novo DVD." Leonardo franziu o senho, colocando o violão de lado. Virgínia Fonseca era uma das maiores influenciadoras do país, com milhões de seguidores e um podcast que havia se tornado fenômeno nacional. Seu jeito direto e sem filtros de conduzir entrevistas tinha conquistado uma audiência fiel, mas também gerado polêmicas consideráveis. "Não sei não, Dudu. Você sabe como é essa menina, né? Ela não tem papas na língua. E agora, com esse formato de podcast ao vivo dela, a coisa pode complicar. Justamente por isso, Léo, a visibilidade seria enorme. Seu DVD novo precisa desse empurrão. E olha, ela garantiu que vai ser uma conversa leve, sobre música, carreira, nada muito invasivo." Leonardo respirou fundo enquanto observava pela janela o pôr do sol que tingia de laranja a paisagem de sua fazenda. Aos 61 anos, após décadas de carreira, Leonardo tinha aprendido a ser cauteloso com entrevistas. Sua vida pessoal já havia sido exposta demais ao longo dos anos, e ultimamente ele preferia manter certo distanciamento da mídia mais sensacionalista. "Está bem?" Cedeu finalmente. "Mas avise que não vou falar sobre certos assuntos. Família, principalmente os problemas com o Zé Felipe, está fora de questão." Claro, claro, vou deixar tudo alinhado", respondeu Dudu, mal contendo a satisfação. "Vai ser ótimo. Confie em mim." Ao desligar o telefone, Leonardo sentiu aquela inquietação familiar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Seus anos de estrada lhe deram um sexto sentido para situações complicadas, e algo nesse convite não parecia totalmente certo. Pegou novamente o violão e dedilhou os acordes de Talismã, uma de suas canções mais antigas, buscando acalmar os pensamentos. Na parede do escritório, fotos emolduradas contavam sua trajetória. Com Leandro, seu irmão já falecido, com os filhos, recebendo discos de ouro, em frente a estádios lotados, uma vida inteira dedicada à música sertaneja. "Será que estou ficando velho demais para essas novidades?" murmurou para si mesmo, enquanto o dia terminava lentamente no horizonte goiano. Naquela noite, Leonardo não conseguiu dormir direito. Revirava-se na cama, enquanto Poliana, sua esposa, dormia tranquilamente ao seu lado. Os pensamentos o levavam para os últimos meses e o distanciamento gradual entre ele e Zé Felipe. Não tinha sido uma briga declarada, mas uma série de pequenos desentendimentos sobre a carreira do filho, escolhas musicais, parcerias que Leonardo considerava prejudiciais ao desenvolvimento artístico do jovem cantor. A última conversa havia sido particularmente tensa. Leonardo tentara aconselhar o filho sobre um contrato com uma gravadora que, em sua experiência, não valorizava os artistas a longo prazo. "Pai, com todo respeito, os tempos são outros." Zé Felipe havia respondido, visivelmente irritado. "O mercado mudou, as estratégias são diferentes, não dá para ficar preso a modelos antigos." "Modelos antigos?" Leonardo retrucara, sentindo o orgulho ferido. "É assim que você vê minha carreira? Como algo ultrapassado?" "Não foi isso que eu disse, mas você tem que entender que hoje a música funciona diferente. É streaming, é clipe, é colaboração, é ritmo novo a cada 3 meses. E o que resta depois? Quando a moda passar. Músicas descartáveis não constroem legado, filho." A discussão havia escalado, com palavras mais duras sendo trocadas.
Até que Zé Felipe saíra, batendo a porta, dizendo que precisava seguir seu próprio caminho. Desde então, a comunicação limitava-se a mensagens protocolares em datas comemorativas, transmitidas muitas vezes através de Virgínia ou Poliana. Leonardo levantou-se da cama, tentando não acordar a esposa, e caminhou até a varanda do quarto. A noite estava clara, estrelada, típica do cerrado goiano. Ao longe, as luzes da cidade pontilhavam o horizonte. Talvez esse podcast seja uma chance, pensou, surpreendendo-se com o próprio otimismo repentino. Mas talvez falar sobre carreira, sobre os desafios, possa abrir uma porta para uma reconciliação. Na manhã seguinte, enquanto tomava café com Poliana na espaçosa cozinha da fazenda, Leonardo mencionou o convite. O podcast da Virgínia, ao vivo? Poliana perguntou, levantando as sobrancelhas. Tem certeza, Léo? Você sempre evitou esse tipo de exposição. Também estou surpreso comigo mesmo. Ele sorriu, passando manteiga no pão. Mas o Dudu insistiu que seria bom para a divulgação do DVD. Poliana o estudou por alguns instantes, conhecia o marido bem demais para não perceber que havia mais nessa decisão. É por causa do Zé Felipe, não é? Você está esperando uma aproximação. Leonardo suspirou. Não adiantava esconder. Talvez, não sei bem o que espero. Só sei que essa distância não está certa. Ele é meu filho, Polly. E por mais que a gente discorde sobre música, sobre carreira, no fim do dia é família. Ela estendeu a mão, segurando a dele com carinho. Só tome cuidado. A Virgínia é esperta. Sabe como conduzir as coisas para o que dá mais audiência. E vocês dois com emoções à flor da pele podem acabar dizendo coisas que vão piorar a situação. Vou ficar atento, prometeu Leonardo. O Dudu já garantiu que temas familiares estão fora da pauta. Poliana deu um sorriso cético. E desde quando pautas combinadas impedem uma boa entrevistadora de seguir seu instinto? Nos dias que se seguiram, Leonardo mergulhou nos preparativos para o lançamento do DVD. Ensaios, reuniões com a equipe de marketing, sessões de fotos. A rotina intensa ajudava-na a afastar a ansiedade pelo podcast que se aproximava. Mesmo assim, à noite, quando os compromissos terminavam, seus pensamentos voltavam para o filho e para a apreensão sobre o que poderia acontecer naquela entrevista. Na véspera da gravação, Leonardo recebeu uma mensagem de Virgínia. Sogro, amanhã vai ser incrível. Prometo que vamos fazer algo memorável. Prepare-se para surpresas. Beijos. Aquele tom misterioso só aumentou seu desconforto. O que exatamente memorável significava no vocabulário de uma das mais provocativas influenciadoras do país? E que tipo de surpresas ela estaria preparando? Leonardo quase ligou para Dudu para cancelar tudo, mas algo dentro dele, talvez o mesmo instinto que o guiara em tantos momentos decisivos da carreira, dizia que precisava seguir em frente. Dormiu mal novamente, com sonhos fragmentados, onde estava em um palco que se transformava em um tribunal, com Virgínia como juíza e uma plateia invisível aplaudindo cada palavra sua. Acordou antes do despertador, sentindo aquela familiar mistura de adrenalina e ansiedade que sempre precedia grandes apresentações. Poliana o ajudou a escolher a roupa, nada muito formal, mas adequadamente elegante para a ocasião. Optaram por uma camisa azul marinho, jeans escuro e as inseparáveis botas. Você está ótimo, ela garantiu, ajeitando a gola da camisa. Natural, autêntico, como sempre foi. Obrigado, Polly. Ele beijou a testa da esposa. Por tudo. Só lembre-se, pense antes de responder. Não deixe que ela te provoque a dizer algo que você vai se arrepender depois. Leonardo assentiu, prometendo ter cuidado. Mas enquanto dirigia seu Range Rover pela estrada que levava a Goiânia, onde pegaria o jato particular para São Paulo, não conseguia afastar a sensação de que estava caminhando voluntariamente para uma armadilha. Na semana seguinte, Leonardo dirigia seu Range Rover pelas ruas de São Paulo.
a caminho do estúdio onde seria gravado o podcast. O trânsito caótico da capital paulista só aumentava sua ansiedade. No banco do passageiro, seu assessor pessoal, Marcos, recapitulava os pontos importantes para a entrevista. Lembra que combinamos focar no novo DVD, nas parcerias musicais e um pouco da sua trajetória. A assessoria da Virgínia garantiu que ela vai respeitar os limites que estabelecemos. Leonardo apenas assentiu, distraído com o movimento da cidade. O céu cinzento ameaçava chuva, um contraste com o calor que fazia em Goiânia quando partira pela manhã. Essa era uma das coisas que ele nunca se acostumara completamente, as mudanças bruscas de clima e ambiente que a vida artística exigia. Em um dia, o sossego da fazenda, no outro, o caos urbano de São Paulo. Você parece tenso, Léo. Quer desistir? Ainda dá tempo de cancelar, ofereceu Marcos, percebendo o silêncio prolongado do cantor. Não, vamos em frente. É só que tenho um pressentimento estranho. Essa garota tem fama de soltar bombas durante as entrevistas. E você sabe como andam as coisas com o Zé Felipe ultimamente. Leonardo se referia às recentes tensões com seu filho, que haviam sido discretamente mantidas longe dos holofotes. Zé Felipe, também cantor e casado com a própria Virgínia Fonseca, estava passando por um momento delicado em sua carreira e os conselhos do pai nem sempre eram bem recebidos. Os dois mal se falavam há quase 2 meses. A Virgínia é profissional, Léo, e ela é sua nora. Não vai expor problemas familiares assim, ao vivo. Seria tiro no pé para ela também. Marcos tentou tranquilizá-lo. Você não conhece a Virgínia como eu? Leonardo respondeu, manobrando o carro para entrar na garagem do edifício comercial onde ficava o estúdio. Ela transformou a própria vida em conteúdo. Para ela, não existe essa separação entre pessoal e profissional que a nossa geração ainda tenta manter. A observação era precisa. Virgínia havia construído seu império de mídia social justamente eliminando as barreiras entre sua vida privada e sua persona pública. Seus seguidores acompanhavam desde o nascimento das filhas até brigas familiares, crises conjugais e reconciliações. Tudo transmitido quase em tempo real, com uma franqueza que chocava os mais tradicionais, mas conquistava milhões de fãs ávidos por aquela autenticidade crua. Chegando ao moderno edifício onde funcionava o estúdio, Leonardo foi recebido por uma equipe eficiente que o conduziu a uma sala de espera confortável. Ofereceram-lhe água, café e perguntaram se precisava de algo especial. O tratamento VIP não o surpreendeu. Afinal, era Leonardo, um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira. A sala de espera era decorada com um estilo minimalista contemporâneo, sofás cinza claro, algumas plantas estrategicamente posicionadas, iluminação indireta e nas paredes, fotografias emolduradas de convidados anteriores do podcast. Leonardo reconheceu colegas de profissão, políticos, atores, influenciadores. O programa de Virgínia havia se tornado parada obrigatória para quem quisesse alcançar o grande público brasileiro. Enquanto aguardava, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Poliana, sua esposa. Boa sorte, amor. Estarei assistindo. Lembre-se de sorrir e ser você mesmo. Te amo. Aquelas palavras simples trouxeram um pouco de tranquilidade. Leonardo sorriu levemente, enviando de volta um coração vermelho. Poliana sempre sabia o que dizer nos momentos certos. Depois de tantos anos juntos, ela compreendia suas inseguranças melhor do que qualquer outra pessoa. Uma produtora de cabelos coloridos e energia frenética entrou na sala. Senhor Leonardo, estamos quase prontos. Virgínia está terminando de se preparar e em 15 minutos começamos. Vou levá-lo para a maquiagem. Pode ser? Leonardo assentiu, levantando-se e seguindo a jovem por um corredor repleto de portas. A movimentação era intensa, técnicos carregando equipamentos, assistentes conferindo tablets, pessoas falando em fones de ouvido.
Uma operação complexa e bem coordenada para algo que, na tela, pareceria espontâneo e descontraído. Na sala de maquiagem, uma profissional de meia-idade o recebeu com um sorriso caloroso. É uma honra preparar o senhor, Leonardo. Minha mãe é sua fã de carteirinha. Não vai acreditar quando eu contar. Ele sorriu, agradecido pela normalidade daquela interação. Enquanto a maquiadora aplicava uma base leve e arrumava seus cabelos, Leonardo fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos. Havia tantos anos de carreira e ainda sentia aquele frio na barriga antes de entrar em cena. "O senhor está nervoso?" perguntou a maquiadora, percebendo sua respiração mais profunda. "Um pouco", admitiu Leonardo. Entrevistas ao vivo sempre têm esse elemento de imprevisibilidade. "Entendo. Mas se me permite dizer, o senhor sempre parece tão autêntico, tão verdadeiro. É isso que as pessoas admiram. Não precisa se preocupar em causar boa impressão. O senhor já conquistou o Brasil há décadas." Leonardo agradeceu o comentário gentil, refletindo sobre como as pessoas frequentemente projetavam nele uma imagem de segurança e solidez que nem sempre correspondia à sua realidade interna. O público via o artista consagrado, o homem bem-sucedido, o patriarca de uma família influente. Poucos imaginavam suas dúvidas, seus medos, suas noites de insônia preocupado com os filhos ou com o futuro da carreira. Enquanto seguia pelo corredor iluminado após a maquiagem, Leonardo avistou, através de uma porta entreaberta, Virgínia conversando intensamente com alguém de sua equipe. Ela gesticulava e parecia animada, quase ansiosa. Por um instante, seus olhares se cruzaram, e ela abriu um sorriso enigmático antes de acenar brevemente. Aquele sorriso não ajudou a acalmar o pressentimento incômodo que o acompanhava desde que aceitara o convite. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de excitação e segredo, que fez seu estômago dar um nó. Leonardo continuou seu caminho, sendo guiado por um assistente de produção até os bastidores do estúdio principal. De lá, podia ouvir o burburinho da pequena plateia, que seria testemunha da entrevista ao vivo. O formato do programa combinava a intimidade de um podcast com elementos de um talk show tradicional, uma fórmula que havia provado ser extremamente bem-sucedida para Virgínia. "Senhor Leonardo", chamou uma voz atrás dele. Era Tiago, o diretor do programa, um homem de seus 40 anos com óculos de armação grossa e um tablet na mão. "Tudo pronto para começarmos." Virgínia pediu para confirmar se o senhor está confortável com o formato. Serão aproximadamente 90 minutos de conversa, com um intervalo no meio. Algumas perguntas vieram de fãs pelas redes sociais, mas a maioria será conduzida diretamente por ela. "Estou pronto", respondeu Leonardo, com mais confiança do que realmente sentia. "Ótimo. E só para reforçar, temos o acordo sobre os temas que não serão abordados. Virgínia vai respeitar isso." Leonardo assentiu, mas não conseguiu evitar a pergunta. "Tiago, vou ser direto. Tem alguma surpresa planejada para hoje? Alguma coisa que eu deveria saber?" O diretor pareceu momentaneamente desconfortável, ajustando os óculos nervosamente. "Surpresa? Não, não. O formato é o tradicional." "Por que a pergunta?" "E só checando", respondeu Leonardo, notando a hesitação do homem. Anos lidando com pessoas da indústria haviam afiado sua capacidade de perceber quando alguém não estava sendo completamente honesto. Antes que pudesse insistir no assunto, Marcos apareceu ao seu lado. "Léo, está quase na hora. Vamos fazer um último cheque. Lembra de destacar a turnê que começa mês que vem, o single novo com o Gustavo Lima e, claro, o projeto beneficente com as escolas de música no interior." Leonardo agradeceu mentalmente a intervenção do assessor. Era melhor focar nos assuntos profissionais, nas mensagens que queria transmitir, do que ficar alimentando paranoias sobre possíveis armadilhas. No fim das contas, era apenas uma entrevista, e ele já havia concedido centenas ao longo da carreira. A contagem regressiva começou nos monitores do estúdio.
Leonardo tomou seu lugar nos bastidores, esperando ser anunciado. Podia ver, pelos telões, Virgínia entrando no palco, exuberante em um conjunto vermelho vibrante, sendo recebida com aplausos entusiasmados da plateia. "Boa noite, Brasil!" ela exclamou, com aquela energia contagiante que era sua marca registrada. "Hoje temos um programa mais que especial. Um convidado que dispensa apresentações, um ícone da nossa música, um homem que atravessou décadas conquistando gerações." Leonardo respirou fundo, preparando-se para entrar. Por um instante, todos os pressentimentos ruins se dissiparam, substituídos pela familiar sensação de estar prestes a subir ao palco, aquela mistura única de vulnerabilidade e poder que só os artistas verdadeiramente experientes conhecem. Com vocês, meu querido sogro, o rei do sertanejo, Leonardo. As luzes o cegaram momentaneamente enquanto caminhava para o palco, sorrindo e acenando para a plateia que o recebia de pé. Virgínia veio ao seu encontro, abraçando-o calorosamente para as câmeras, enquanto o público aplaudia com entusiasmo. Quando se acomodaram nos confortáveis sofás do cenário, Leonardo percebeu que, apesar de toda a preparação e ansiedade, agora só restava seguir em frente. Estava oficialmente sob os holofotes, e o que quer que Virgínia tivesse planejado, ele enfrentaria com a dignidade e o carisma que haviam definido sua carreira por mais de 4 décadas. No controle técnico, invisível para Leonardo, uma figura observava atentamente os monitores. Zé Felipe, com expressão tensa, acompanhava cada movimento do pai, enquanto um produtor explicava em voz baixa o momento exato em que ele entraria no programa. A surpresa, que todos haviam tentado esconder tão cuidadosamente. O estúdio era menor do que Leonardo imaginava, mas impecavelmente organizado. Luzes estrategicamente posicionadas, microfones de última geração, câmeras em diferentes ângulos, tudo pronto para captar cada expressão, cada palavra. O cenário tinha um ar moderno, com um grande sofá vermelho no centro, algumas plantas decorativas e, ao fundo, um painel luminoso com o logo do podcast. A plateia, composta por cerca de 50 pessoas, mantinha aquele zumbido de expectativa que Leonardo conhecia tão bem de seus shows. A diferença é que ali não teria a proteção de sua música, de seu violão, de sua banda. Seria apenas ele, exposto, respondendo perguntas que poderiam ir em qualquer direção, apesar dos acordos prévios. "Então, Leonardo", Virgínia começou, inclinando-se ligeiramente em sua direção, "confesso que estou emocionada em ter você aqui hoje. Não apenas como uma das maiores lendas da nossa música, mas também como meu sogro." Leonardo sorriu, assentindo educadamente. O prazer é meu, Virgínia. Você construiu algo impressionante aqui." Ele gesticulou para o estúdio. "É inspirador ver jovens talentos reinventando a maneira como nos comunicamos com o público." Era um elogio sincero. Apesar de todas as ressalvas, Leonardo respeitava genuinamente o império midiático que Virgínia havia construído praticamente sozinha. Ela agradeceu com um sorriso amplo, claramente satisfeita com o reconhecimento. "E vamos começar falando sobre o momento atual da sua carreira. Você está prestes a lançar um novo DVD, certo? O que os fãs podem esperar?" Era uma pergunta segura, dentro do território acordado. Leonardo relaxou visivelmente, entrando em seu elemento ao falar sobre música. "É um projeto muito especial para mim. Gravamos em Goiânia, com uma produção que mistura o clássico sertanejo, que o público conhece, com algumas inovações sonoras. Tenho participações de artistas da nova geração, como Gustavo Lima, Maiara e Maraísa, e também veteranos como Chitãozinho e Chororó. Uma ponte entre gerações", observou Virgínia. "Exatamente. A música sertaneja está sempre evoluindo, mas sem perder sua essência. É importante esse diálogo entre o tradicional e o contemporâneo." A conversa fluiu naturalmente pelos primeiros 20 minutos. Leonardo compartilhou histórias dos bastidores da gravação,
Falou sobre o processo de seleção das músicas, relembrou momentos marcantes da carreira. A cada resposta, sentia-se mais confortável, esquecendo momentaneamente suas apreensões iniciais. Virgínia conduzia a entrevista com habilidade, fazendo perguntas perspicazes, rindo nos momentos certos, criando uma atmosfera de aparente intimidade. A plateia reagia entusiasticamente, especialmente quando Leonardo contava alguma história mais bem-humorada de seus tempos na estrada com o irmão Leandro. Você mencionou essa conexão entre gerações na música. Virgínia retomou após um bloco de perguntas sobre o novo DVD. E isso me faz pensar em algo que muitos fãs sempre comentam. Como é para você ver seus filhos seguindo seus passos na música? Leonardo sentiu um leve desconforto, mas a pergunta ainda estava dentro dos limites razoáveis. Não era diretamente sobre os problemas com Zé Felipe. É um orgulho imenso, respondeu com sinceridade. Como pai, a gente só quer ver os filhos realizados, felizes com suas escolhas. E quando eles escolhem um caminho que você conhece bem, como a música no meu caso, é natural querer compartilhar experiências, dar conselhos, mas imagino que também tenha seus desafios, não? Os tempos mudaram muito desde que você começou. Leonardo assentiu, escolhendo cuidadosamente as palavras. Sem dúvida, a indústria musical de hoje é completamente diferente. Quando eu comecei com meu irmão, Leandro, o sucesso era medido em discos vendidos, em rádios tocando nossas músicas. Hoje, são streams, visualizações, algoritmos. É um novo universo que, confesso, às vezes tenho dificuldade de acompanhar. Virgínia sorriu compreensiva. E como é ver o Zé Felipe navegando nesse novo universo? A menção direta ao filho fez Leonardo endireitar-se sutilmente no sofá. Aquela pergunta já começava a se aproximar da zona de desconforto, mas ainda era possível responder sem entrar em terreno conflituoso. O Zé tem um talento natural, uma musicalidade própria, e ele entende esse novo cenário muito melhor do que eu. Leonardo sorriu, tentando manter o tom leve. Às vezes me pego querendo dar conselhos baseados na minha experiência, mas preciso lembrar que os tempos são outros. Cada geração precisa encontrar seu próprio caminho. Virgínia assentiu, parecendo refletir sobre a resposta. Por um momento, Leonardo achou que ela mudaria de assunto, voltando para terreno mais seguro. Mas então, ela inclinou-se para a frente, com aquela expressão que ele já conhecia bem, das vezes que a vira entrevistar outras celebridades. O olhar de quem está prestes a fazer a pergunta que ninguém espera. Leonardo, você falou em encontrar o próprio caminho. E isso me lembra algo que muitos fãs têm percebido. Você e o Zé Felipe parecem distantes ultimamente. Nas redes sociais, nos eventos familiares, as pessoas notam essas coisas hoje em dia. Um silêncio momentâneo pairou no estúdio. Leonardo tomou um gole d'água, ganhando segundos preciosos para organizar seus pensamentos. Marcos, nos bastidores, fazia gestos nervosos que ele podia ver pelo canto do olho. A Virgínia, Leonardo começou, sua voz mais grave do que o normal. Quando combinamos esta entrevista, estabelecemos alguns limites. Eu sei, ela interrompeu com um gesto de mão. Mas, Leonardo, nossos espectadores esperam autenticidade, e você sempre foi um homem verdadeiro, não é? Sempre enfrentou as situações de frente. Era uma jogada inteligente, apelar para sua reputação de honestidade, colocá-lo numa posição onde negar-se a responder pareceria uma contradição com seus próprios valores. Leonardo respirou fundo, reconhecendo a habilidade da nora como entrevistadora. Olha, relações familiares são complicadas. Você sabe disso. Ainda mais quando se mistura com vida profissional. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. O Zé é talentoso, tem seu próprio caminho, mas como pai, às vezes a gente se preocupa, quer proteger. Proteger de quê, exatamente? Virgínia inclinou-se para a frente, sentindo que estava prestes a conseguir algo valioso. Leonardo ponderou suas opções.
Poderia encerrar o assunto ali, reafirmar os limites acordados, talvez até demonstrar irritação com o rumo da entrevista. Mas algo dentro dele, talvez o cansaço de manter aparências, talvez a vontade genuína de esclarecer a situação, o fez continuar. De escolhas que a gente já viu darem errado antes. Eu tive 40 anos de carreira, vi muita coisa nessa indústria. Vi talentos enormes se perderem por decisões de marketing equivocadas, por contratos ruins, por parcerias que não agregaram artisticamente. E você acha que o Zé está cometendo esses erros? Acho que ele está cercado de pessoas que pensam mais no retorno imediato do que na longevidade da carreira dele. Leonardo respondeu com sinceridade. A música sertaneja está passando por uma transformação. Muita coisa virou produto descartável. E eu só queria que ele construísse algo duradouro, como eu e Leandro fizemos. A plateia estava em absoluto silêncio, absorvendo cada palavra. Nos bastidores, Marcos havia desistido de seus gestos de advertência e agora apenas observava, resignado, enquanto seu cliente entrava cada vez mais fundo em território perigoso. Virgínia assentiu, seu semblante suavizando um pouco. Entendo sua preocupação. Mas por que o afastamento então? Por que não conversar abertamente sobre isso com ele? Leonardo deu um meio sorriso com uma ponta de tristeza. Tentei, mas às vezes os filhos precisam aprender algumas lições sozinhos. E talvez eu precise aprender a respeitar o tempo e as escolhas dele, admitiu. Sabe, Virgínia, quando você tem a idade que eu tenho, começa a pensar no legado, no que vai deixar para as próximas gerações. Não é só sobre dinheiro ou fama, é sobre valores, sobre o que a música representa. O clima no estúdio havia mudado. O que começara como uma potencial armadilha jornalística transformava-se em uma conversa genuína sobre paternidade, carreira e os dilemas de uma família sob os holofotes. E como você se sente vendo ele seguir um caminho diferente do que você sonhou? Perguntou Virgínia, agora com tom mais respeitoso. Com o coração dividido, confessou Leonardo. E orgulhoso por ver meu filho conquistando seu espaço, mas preocupado como qualquer pai ficaria. A verdade é que não existe manual para isso, Virgínia. A gente vai aprendendo no dia a dia. Virgínia pareceu refletir por um momento, antes de fazer sua próxima pergunta. Leonardo, você aceitaria falar com o Zé Felipe se ele estivesse disposto a ouvir seus conselhos, sem julgamentos de ambas as partes? Os olhos do cantor brilharam de uma forma diferente. Em qualquer momento. Família é família, acima de qualquer divergência profissional. O amor que tenho por ele nunca mudou e nunca vai mudar. Foi então que Virgínia olhou diretamente para a câmera e soltou a verdade que mantivera guardada desde o início. Bom, então acho que preciso contar algo importante. Ela fez uma pausa dramática, enquanto o estúdio inteiro parecia prender a respiração. O Zé Felipe está nos bastidores agora, assistindo a tudo isso. E ele pediu para participar da conversa. Vocês permitem que eu o chame? A plateia explodiu em aplausos e exclamações, enquanto a câmera capturava a expressão de genuíno choque no rosto de Leonardo. Suas sobrancelhas se ergueram, os lábios se entreabriram, e uma mistura de emoções atravessou seu semblante. Surpresa, apreensão, esperança. Isso não estava combinado. Ele conseguiu dizer, parcialmente para Virgínia, parcialmente para si mesmo. As melhores coisas da vida nunca estão, respondeu ela com um sorriso enigmático, antes de fazer um gesto para os bastidores. Zé Felipe, você pode vir? As câmeras se voltaram para a lateral do palco, onde uma porta se abriu lentamente. O burburinho da plateia aumentou quando Zé Felipe surgiu, vestindo uma camiseta preta simples, jeans rasgados e tênis. Seu estilo característico que tanto contrastava com a sobriedade tradicional do pai. Leonardo se levantou instintivamente, como se impulsionado por um reflexo paterno mais forte que qualquer ressentimento. Por segundos que pareceram uma eternidade,
Pai e filho se encararam em silêncio, enquanto o Brasil inteiro assistia àquele momento íntimo transformado em espetáculo televisivo. Zé Felipe avançou hesitante pelo palco, seus passos ecoando no silêncio que havia tomado conta do estúdio. Seus olhos, idênticos aos do pai, carregavam uma mistura de emoções, apreensão, esperança e algo mais profundo, mais difícil de nomear. A plateia observava em absoluto silêncio, consciente de estar testemunhando um momento que transcendia o mero entretenimento. "Oi, pai", disse finalmente, sua voz levemente embargada, amplificada pelos microfones que captavam cada nuance daquele reencontro. Leonardo, normalmente tão articulado, parecia momentaneamente sem palavras. Era como se todos os discursos ensaiados mentalmente, durante aquelas semanas de afastamento, tivessem evaporado diante da realidade do filho à sua frente. Em vez de falar, abriu os braços num gesto instintivo, quase vulnerável. Zé Felipe não hesitou. Atravessou o espaço que os separava e entrou no abraço do pai. O estúdio explodiu em aplausos, enquanto Virgínia, observando a cena, disfarçava a emoção que ameaçava comprometer sua maquiagem impecável. "Não esperava por essa", murmurou Leonardo, quando finalmente se separaram. "Nem eu, até ontem", respondeu Zé Felipe com um meio sorriso. "Foi ideia da Virgínia. Ela achou que precisávamos de um empurrão." Os dois se sentaram no sofá, lado a lado, com Virgínia estrategicamente posicionada à frente deles, assumindo agora o papel de mediadora daquele reencontro público. "Peço desculpas pela pequena armação", ela disse, direcionando-se tanto para os convidados quanto para a plateia e as câmeras. "Mas, às vezes, precisamos criar oportunidades para que coisas importantes aconteçam." Leonardo, Zé Felipe concordou com tudo isso. Ele queria muito ouvir o que você tinha a dizer, mas sem os intermediários, sem as interpretações de terceiros que muitas vezes complicam as relações familiares. Leonardo assentiu lentamente, ainda processando a situação. Uma parte dele queria se sentir traído pela emboscada, mas era impossível negar o alívio de ter o filho ali, disposto ao diálogo, após semanas de silêncio doloroso. "Pai, eu ouvi tudo o que você disse", começou Zé Felipe, ajeitando-se no sofá para encarar Leonardo diretamente. "E queria que soubesse que também tenho minhas preocupações. Às vezes sinto o peso do seu nome, da sua história. É difícil ser filho do Leonardo e construir algo próprio." A honestidade crua da confissão pegou Leonardo de surpresa. Em todos os seus pensamentos sobre o afastamento, nunca havia considerado que o filho pudesse se sentir oprimido por seu legado. "Nunca pensei nisso dessa forma", admitiu, com humildade genuína. "Para mim, o nome sempre foi uma porta aberta para você, não um fardo." "É as duas coisas", explicou Zé Felipe, gesticulando com as mãos da mesma forma que o pai fazia quando tentava expressar algo complexo. "Abre portas, sim, mas também cria expectativas enormes. E talvez por isso eu tenha buscado um caminho tão diferente do seu. Não por rejeição ao seu legado, mas por necessidade de encontrar minha própria voz." Leonardo assentiu, uma nova compreensão surgindo em seu olhar. Pela primeira vez, talvez estivesse realmente vendo o filho não como uma extensão de si mesmo, mas como um homem com suas próprias lutas, suas próprias ambições. "Sobre as pessoas ao meu redor", continuou Zé Felipe, abordando a crítica que o pai havia feito minutos antes. "Entendo sua preocupação, mas também preciso cometer meus próprios erros, aprender com eles, assim como você fez na sua época. A diferença é que na minha época os erros eram mais baratos." Leonardo sorriu, relaxando visivelmente. "Hoje, com redes sociais, streaming, tudo é amplificado. Um passo em falso pode custar muito caro. Por isso mesmo precisamos um do outro", respondeu Zé Felipe, com uma maturidade que surpreendeu o pai. "Eu preciso da sua experiência, pai, mas também preciso que você confie nas minhas intuições sobre o que funciona hoje para o meu público."
A plateia acompanhava o diálogo com atenção quase reverencial. Virgínia, demonstrando a sensibilidade que muitos não esperariam dela, mantinha-se em segundo plano, permitindo que pai e filho encontrassem seu próprio ritmo. Sabe o que mais me incomodou naquela nossa última discussão? Perguntou Zé Felipe, após um breve silêncio. Não foi discordar sobre o contrato ou as estratégias de marketing. Foi sentir que você não confiava no meu julgamento, como se eu ainda fosse aquele menino de 15 anos querendo imitar o pai. Leonardo deixou escapar um suspiro pesado, reconhecendo a verdade nas palavras do filho. Talvez você tenha razão, concedeu. É difícil para nós, pais, aceitar que os filhos cresceram, principalmente quando ainda os vemos cometendo erros que nossa experiência nos permitiria evitar. Mas e se não forem erros, pai? E se forem apenas caminhos diferentes? Questionou Zé Felipe. A música mudou, o público mudou. O que funcionou para você e o tio Leandro pode não funcionar para mim hoje. A menção a Leandro trouxe uma sombra momentânea ao olhar de Leonardo. Aquela dor antiga que nunca desapareceria completamente. Talvez fosse esse o cerne de sua preocupação. O medo de que o legado construído com o irmão se perdesse, se diluísse em algo irreconhecível. Você tem razão, disse finalmente. Preciso confiar mais em você, no seu instinto. Talvez eu esteja preso demais ao passado, ao que deu certo para mim. Zé Felipe sorriu, visivelmente aliviado pelo reconhecimento do pai. E eu preciso ouvir mais seus conselhos, admitiu. Nem tudo mudou. Algumas armadilhas da indústria continuam as mesmas, e você já viu muita gente cair nelas. Leonardo estendeu a mão, tocando o ombro do filho. Acho que podemos encontrar esse equilíbrio. Eu prometo ouvir mais e julgar menos. Se você prometer ao menos considerar alguns conselhos de quem já navegou essas águas antes. A plateia aplaudiu espontaneamente, enquanto Virgínia, com o timing perfeito de quem dominava a arte da televisão, anunciou: Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais dessa conversa incrível entre Leonardo e Zé Felipe. Não saiam daí. Quando as luzes principais se apagaram e as câmeras pararam de gravar temporariamente, Leonardo virou-se para a nora. Você me pegou de surpresa, menina, mas acho que era exatamente o que precisávamos. Virgínia sorriu, orgulhosa de sua pequena conspiração. Às vezes precisamos de um empurrãozinho para falar o que realmente importa. E algumas verdades só conseguem sair quando estamos sob pressão. Zé Felipe, ainda sentado ao lado do pai, observava a interação com um sorriso discreto. Por trás das câmeras, Marcos, o assessor de Leonardo, parecia finalmente relaxar, percebendo que o que começara como um potencial desastre de relações públicas estava se transformando em um momento genuíno de conexão familiar. Durante o intervalo, técnicos ajustaram microfones e iluminação, maquiadores retocaram o suor discreto nas testas dos convidados, e assistentes ofereceram água. Mas o mais importante acontecia no sofá central, onde pai e filho continuavam conversando em voz baixa, recuperando semanas de silêncio em poucos minutos preciosos. Quando o programa retornou, a atmosfera havia mudado sutilmente. O que antes era tensão palpável, agora dava lugar a uma energia mais leve, mais harmoniosa. Virgínia, habilidosa, conduziu a conversa para terrenos mais amenos, projetos futuros, memórias familiares, histórias bem-humoradas dos primeiros passos de Zé Felipe na música. Vocês sabiam que o Zé, com 5 anos, já subia no palco comigo e cantava todas as músicas? Não errava uma letra, contou Leonardo, com aquele orgulho paterno que nenhum desentendimento poderia apagar. E ele deixava, riu Zé Felipe. Mesmo quando eu desafinava completamente. Os músicos faziam careta, mas meu pai nunca me tirou do palco. Histórias se seguiram, algumas conhecidas dos fãs, outras inéditas, revelando facetas da relação pai-filho que o público raramente tinha acesso.
Virgínia, percebendo o potencial do momento, fez a pergunta que muitos espectadores provavelmente estavam pensando. E quanto ao futuro? Vocês já pensaram em fazer algo juntos? Um projeto que unisse as duas gerações? Leonardo e Zé Felipe trocaram olhares, como se a ideia estivesse surgindo ali, naquele instante, embora provavelmente já tivesse passado pela mente de ambos antes. Seria interessante, respondeu Leonardo, cauteloso, mas teria que ser algo que fizesse sentido artisticamente para nós dois. Não apenas um projeto comercial, algo que respeitasse tanto o seu legado quanto a minha identidade musical, completou Zé Felipe, demonstrando que, apesar das diferenças, compartilhava com o pai valores fundamentais sobre a integridade artística. Bem, parece que acabamos de testemunhar o nascimento de uma possível colaboração histórica, sorriu Virgínia, com seu talento natural para criar momentos. Brasil, vocês viram primeiro aqui. Quando o programa finalmente chegou ao fim, após quase 2 horas que pareceram passar em um instante, a plateia aplaudiu de pé, não apenas pelo entretenimento proporcionado, mas pelo privilégio de testemunhar algo real, algo verdadeiro. Uma reconciliação que, embora orquestrada em seu início, havia se desenvolvido com uma autenticidade impossível de fabricar. Nos bastidores, enquanto removiam os microfones e se preparavam para deixar o estúdio, Leonardo puxou Virgínia para um abraço inesperado. Obrigado, disse simplesmente. Você nos deu um empurrão que precisávamos há muito tempo. Família é tudo. Sogro, ela respondeu, com aquela mistura única de irreverência e afeto que era sua marca registrada. E às vezes precisa de uma especialista em caos controlado como eu para organizar as coisas. Leonardo riu, reconhecendo a autodefinição precisa. Virgínia era isso mesmo, uma mestra do caos controlado, capaz de transformar potenciais desastres em momentos memoráveis, tanto na vida pessoal quanto profissional. Quando deixaram o estúdio naquela noite, algo havia mudado fundamentalmente. O que começara como um convite temido, um pressentimento de armadilha, havia se transformado no primeiro passo de um novo capítulo. Não apenas para a relação entre Leonardo e Zé Felipe, mas para toda a dinâmica familiar que, como tantas outras, havia sofrido com silêncios e pressuposições não verificadas. A verdade soltada ao vivo por Virgínia, a presença de Zé Felipe nos bastidores, havia de fato deixado Leonardo em choque. Mas algumas vezes são exatamente esses choques que precisamos para despertar do entorpecimento das rotinas e dos mal-entendidos acumulados. 2 semanas depois do episódio que já era considerado histórico na televisão brasileira, Leonardo observava o pôr do sol da varanda de sua fazenda em Goiânia. O céu se tingia de laranja e vermelho, cores intensas que pareciam refletir as transformações que sua vida havia experimentado naquele curto período. Ao seu lado, em uma cadeira de balanço, Poliana folheava distraidamente uma revista, lançando ocasionalmente olhares carinhosos na direção do marido. Desde o podcast de Virgínia, ela notara uma mudança sutil, mas significativa em Leonardo. Uma espécie de serenidade que há muito não via nele. No que está pensando? Ela perguntou finalmente, fechando a revista. Leonardo sorriu, sem desviar os olhos do horizonte. Em como a vida nos surpreende. Há um mês, eu estava evitando até mesmo mencionar o nome do Zé Felipe, com medo de mexer na ferida. E agora? Ele deixou a frase no ar, mas não era necessário completá-la. Agora, a reconciliação que parecia impossível havia acontecido, e mais do que isso, estava florescendo em algo novo e inesperado. O celular de Leonardo vibrou sobre a mesa lateral. Era uma mensagem de Zé Felipe, com o link para a mixagem preliminar da música que estavam produzindo juntos. A primeira colaboração oficial entre pai e filho em anos. Não era uma música que mesclava artificialmente seus estilos distintos, mas
uma composição que honrava tanto a tradição sertaneja quanto as novas tendências, encontrando um equilíbrio genuíno entre gerações. "É o Zé?" perguntou Poliana, notando o sorriso que se formou no rosto do marido enquanto ele olhava a tela. "Sim, mandou a mixagem nova. Quer ouvir?" Ela assentiu e Leonardo conectou o celular à caixa de som Bluetooth. Os primeiros acordes preencheram o ar da varanda. Uma introdução de violão clássico que gradualmente se misturava a elementos eletrônicos sutis, criando uma ponte sonora entre épocas e estilos. "Está incrível", comentou Poliana, fechando os olhos para melhor apreciar. Dá para sentir a presença dos dois, sem que nenhum se perca. Era exatamente isso que tornava o projeto especial. Não era Leonardo tentando soar contemporâneo, nem Zé Felipe forçando-se a uma tradição que não era naturalmente sua. Era um encontro genuíno no meio do caminho, um diálogo musical entre pai e filho, entre passado e presente. Quando a música terminou, Leonardo enviou uma mensagem de volta. "Perfeito. Só ajustaria um pouco mais o violino na segunda parte. Podemos finalizar amanhã no estúdio?" A resposta veio quase imediatamente. "Combinado. Maria está pedindo para trazer as meninas. Tudo bem?" Leonardo sorriu ao ler a mensagem. Maria, sua neta mais velha, filha de Zé Felipe e Virgínia, tinha apenas 6 anos, mas já demonstrava o mesmo amor pela música que marcava as gerações anteriores da família. "Claro, diz para ela que vovô vai deixar ela cantar no microfone do estúdio." Poliana observava o marido com ternura. Era como se os anos tivessem suavizado suas arestas, permitindo que aquele homem público, aquela lenda da música brasileira, finalmente se permitisse ser simplesmente pai e avô, com todas as vulnerabilidades e alegrias que esses papéis traziam. "Sabe o que é engraçado?" Leonardo comentou, colocando o celular de volta na mesa. "Passei tanto tempo preocupado com o legado musical, com o que deixaríamos para a história da música brasileira. E no fim, o verdadeiro legado são esses momentos, são os filhos, os netos." Poliana estendeu a mão, segurando a dele com carinho. "Vocês dois são mais parecidos do que imaginam." Ela observou. "Ambos teimosos, ambos apaixonados pela música, ambos com esse medo secreto de não serem bons o suficiente." Leonardo ergueu as sobrancelhas, surpreso com a observação. "O Zé também se sente assim? Ele sempre parece tão confiante, assim como você parece para o público." Ela sorriu. "Mas eu vejo os dois nos bastidores, lembra? Antes dos shows, antes das gravações, aquela mesma inquietação, aquele mesmo olhar de quem se pergunta se está à altura do momento." Era uma perspectiva que Leonardo nunca havia considerado. Que o filho pudesse compartilhar não apenas seus talentos, mas também suas inseguranças mais profundas. De alguma forma, isso os aproximava ainda mais. Na manhã seguinte, o estúdio em Goiânia vibrava com uma energia diferente. Não era apenas mais uma sessão de gravação, mas a materialização de um novo começo. Leonardo chegou cedo, como era seu costume, um hábito de disciplina formado ao longo de décadas na indústria. Para sua surpresa, Zé Felipe já estava lá, ajustando alguns detalhes da mixagem com o produtor. "Madrugou, filho?" brincou Leonardo, depositando seu inseparável chapéu sobre uma cadeira. "Aprendi com o melhor", respondeu Zé Felipe, com um sorriso. "Lembra quando você me dizia que os primeiros no estúdio são os que definem o som do dia?" Leonardo sentiu uma onda de emoção ao perceber que o filho havia, de fato, absorvido mais de seus ensinamentos do que ele imaginava. Talvez a semente plantada anos atrás estivesse apenas esperando o momento certo para florescer. A sessão fluiu com uma harmonia surpreendente. Onde antes poderia haver tensão sobre decisões artísticas, agora havia diálogo. Leonardo oferecia sugestões baseadas em sua vasta experiência, mas estava igualmente aberto a experimentar as ideias inovadoras que Zé Felipe trazia para a produção. "O que acha desse arranjo na segunda parte?" perguntou Zé Felipe, ajustando levemente o volume dos violinos. "Perfeito", concordou Leonardo.
com aquele brilho característico nos olhos que sempre surgia quando algo soava exatamente como deveria. Mas o que realmente faz diferença é a interpretação. Você cantou com alma, filho. O jovem cantor sorriu, recebendo o elogio com uma nova confiança. Não era mais o reconhecimento que buscava desesperadamente, mas uma apreciação genuína entre dois artistas que, apesar da diferença de gerações, falavam a mesma linguagem. O produtor musical, que observava a interação entre os dois, comentou: "Essa música tem tudo para ser um sucesso. É autêntica, emociona, e a história por trás dela só vai aumentar a conexão com o público." Leonardo assentiu, pensativo. "Sabe o que aprendi com tudo isso? Que às vezes precisamos perder algo para entender seu verdadeiro valor. Quase perdi a relação com meu filho por teimosia, por querer que ele seguisse exatamente o caminho que eu imaginei. E eu aprendi que posso construir meu próprio caminho sem rejeitar minha história, minhas raízes", completou Zé Felipe. "No fim, somos parte da mesma música, apenas em arranjos diferentes." Naquele momento, a porta do estúdio se abriu e um pequeno furacão de energia entrou correndo. Maria, seguida por Virgínia, que carregava a filha mais nova no colo. "Vovô, papai!" a menina exclamou, correndo para abraçar primeiro Leonardo, depois Zé Felipe. "Vocês vão me deixar cantar hoje?" "Claro que sim, princesa", Leonardo respondeu, erguendo-a nos braços. "Afinal, você é a próxima grande estrela da família, não é?" Virgínia se aproximou, observando a cena com um sorriso satisfeito. Seu plano havia funcionado melhor do que esperava. O que começara como uma estratégia para aumentar a audiência de seu podcast havia se transformado em uma genuína reconciliação familiar. "Olha só vocês dois", ela comentou. "Quem diria, hein? Depois daquele programa, as redes sociais não falam de outra coisa. Todo mundo quer saber quando a música vai sair." "Em breve", respondeu Leonardo, "mas não estamos com pressa. Queremos que seja perfeita, perfeccionista como sempre." Virgínia riu, trocando um olhar cúmplice com o marido. Algumas coisas nunca mudam. Enquanto a família se acomodava no estúdio, Leonardo refletia sobre as ironias da vida. Havia temido tanto aquela entrevista, previsto tantos cenários catastróficos, para no fim descobrir que o que parecia uma armadilha era na verdade uma porta para um novo começo. O celular de Leonardo vibrou. Era uma mensagem de Dudu, seu empresário. "Léo, as rádios já estão ligando sobre a música nova, e os maiores festivais do país querem vocês dois juntos no palco. Isso vai ser gigante." Ele mostrou a mensagem para o filho, que assentiu com um misto de entusiasmo e serenidade. "Estamos prontos para isso, pai." Leonardo olhou ao redor, para o estúdio onde tantas canções que marcaram gerações haviam nascido, para a neta que representava o futuro, para Virgínia, cuja verdade ao vivo havia desencadeado tudo aquilo, e finalmente para o filho, que agora via não como uma extensão de si mesmo, mas como um parceiro, um igual. "Mais do que nunca", respondeu, com a certeza de quem finalmente encontrara o equilíbrio entre honrar suas raízes e abraçar o novo. Maria, impaciente como toda criança, puxou a manga da camisa do avô. "Vovô, posso cantar agora?" Leonardo riu. Aquela risada genuína que havia conquistado o Brasil décadas atrás e que continuava tão autêntica quanto sempre. "Claro que pode, meu amor. A música sempre continua, não é mesmo?" De geração em geração, enquanto ajustavam o microfone à altura da pequena Maria, Leonardo trocou um olhar significativo com Zé Felipe. Não eram necessárias palavras. Ambos entendiam que estavam testemunhando e participando de algo muito maior do que eles mesmos. A contínua e sempre renovada trilha sonora de uma família que, apesar de todos os percalços, encontrava na música sua mais profunda conexão. A verdade que Virgínia soltara ao vivo havia, de fato, causado choque,
Mas como toda tempestade que limpa o céu, havia aberto espaço para dias mais claros, para conversas mais honestas e, sobretudo, para uma música que agora fluía livremente entre gerações, construindo pontes onde antes havia apenas silêncios. E enquanto a voz infantil de Maria começava a ensaiar, timidamente, os primeiros versos da canção composta por seu pai e seu avô, Leonardo soube, com a sabedoria que só as décadas podem trazer, que este era apenas o começo de um novo e promissor capítulo, não apenas em sua carreira, mas na história de sua família.